Se eu te pedisse para pensar num exercício para controlar a pressão arterial, o que viria à sua mente? Ah, sei lá. Caminhada, corrida, natação. Provavelmente, né? Uma caminhada no parque, uma corrida leve. Agora, e se eu dissesse que uma das ferramentas mais potentes que a ciência está investigando para isso é uma arte marcial milenar, cheia de projeções tipo violentas, estrangulamentos, imobilizações? Parece um paradoxo total, né? Totalmente. Parece contraintuitivo. Completamente. Você imagina esforço, tensão, respiração presa, tudo que, em teoria, deveria, sei lá, aumentar a pressão. Exato. E é por isso que o material que a gente tem hoje é tão fascinante. A gente se baseou numa revisão científica bem completa que juntou vários estudos para entender o que acontece de verdade no corpo de quem pratica judô. Tanto no curto quanto no longo prazo, né? Isso. No efeito agudo, logo depois do treino, e no crônico com a prática regular. Então a nossa missão aqui é desvendar esse mistério. Como que o judô, com toda a sua intensidade, pode ser um aliado do coração? A gente vai fundo para entender a mecânica da coisa, sabe? O que acontece nos bastidores do nosso sistema cardiovascular. E é importante a gente lembrar o tamanho do problema. A hipertensão arterial sistêmica, a famosa AZS. Um problema de saúde pública. Global. Estamos falando de ter a pressão direta em 140/90 ou mais. É um dos principais fatores de risco para infarto, derrame e problema renal. É um inimigo silencioso e, cara, muito perigoso. Então, encontrar novas armas para essa luta é fundamental. Ok, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. A primeira peça, eu acho, é entender que tipo de exercício o judô realmente é. Porque ele não se parece em nada com correr numa esteira por 40 minutos. Não mesmo. E essa é a chave. A análise dos artigos mostra que o judô, na sua essência, principalmente durante a luta, o chamado randori... A luta livre, né? Isso. Ele é uma forma de treinamento intervalado de alta intensidade. O famoso HIIT, do inglês High Intensity Interval Training. Ah, claro. Faz todo sentido. O randori não é um esforço contínuo monótono. De jeito nenhum. É uma dança de explosão e pausa. Você tem picos de esforço máximo para tentar uma projeção, para defender uma queda, e logo depois tem momentos de mais calma, de estudo, de movimentação. É um constante para e vai. Perfeito. E essa natureza intermitente impõe uma sobrecarga muito específica ao corpo. Durante esses picos, a frequência cardíaca vai lá no teto, o consumo de oxigênio dispara. Mas tem um detalhe que torna o judô ainda mais particular: a pegada, o kumikata. Exato, o kumikata. A força que se faz para segurar o kimono do oponente é um esforço isométrico, ou seja, uma contração muscular muito forte sem que haja movimento. E isso, eu imagino, é o ponto que gera a dúvida. Esse tipo de esforço, onde você muitas vezes prende a respiração, a manobra de Valsalva, causa um pico de pressão momentâneo, certo? Parece ser a parte ruim da história para um hipertenso. Exato. Durante aquele segundo de esforço máximo, a pressão sobe. Os músculos contraídos, eles espremem os vasos sanguíneos e o coração precisa bombear com mais força. Só que o segredo, a mágica do processo, não está no que acontece durante o esforço. Mas sim no que acontece depois. Mas sim no efeito rebote que acontece depois que ele termina. É aqui que a história começa a virar. O que os estudos mostram sobre o que acontece com a pressão arterial assim que o treino de judô acaba. Acontece um fenômeno chamado hipotensão pós-exercício, HPE. E ele é, assim, notável. De forma simples, depois que você para, a sua pressão não só volta ao normal. Ela cai para níveis mais baixos do que estavam antes de você começar. Era um pouco. Mais baixos por quanto tempo? E o quão mais baixos? Porque se for uma queda mínima, não parece tão... Aí é que tá. A queda é clinicamente muito, mas muito significativa. E pode durar por várias horas. Horas? 100 horas. Os dados compilados na revisão são claros. Sessões de randori de 30 a 60 minutos provocam, em média, uma queda de 5 a 15 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, a máxima. A máxima. E de 3 a 8 na diastólica, a mínima. Uau!
Uma queda de até 15 pontos na máxima é algo gigantesco. Para dar uma dimensão para quem está ouvindo, muitas vezes a meta de um medicamento de primeira linha para hipertensão é justamente conseguir uma redução nessa faixa. Exatamente. Então, o que a ciência está dizendo é que para uma pessoa com pré-hipertensão, por exemplo, a conversa com o médico poderia incluir uma escolha real baseada em evidências entre começar um remédio para a vida toda ou se matricular num dojo de judo. A pílula pode vir na forma de um kimono. Basicamente. Isso muda completamente a perspectiva. Mas ok, os números são incríveis. Agora, qual é o mecanismo biológico por trás dessa queda de pressão quase mágica depois do treino? São dois mecanismos principais que trabalham em conjunto. O primeiro é o que a gente chama de modulação autonômica. O nosso sistema nervoso autônomo, que controla tudo que a gente não pensa para fazer. Batimento cardíaco, pressão... Isso. Ele tem dois lados. Pense no sistema simpático como o acelerador do corpo, o sistema de luta ou fuga. E o parasimpático como o freio, o de descansar e digerir. Entendi, então durante a luta o acelerador está no fundo. Mas o que acontece depois? Depois da loucura toda, o corpo não só tira o pé do acelerador, ele pisa fundo no freio. A atividade do sistema simpático diminui drasticamente e a do parasimpático aumenta. Na prática, isso reduz a liberação de hormônios do estresse como a noradrenalina. Que são os que contraem os vasos sanguíneos. Exatamente. Menos contração significa que os vasos ficam mais relaxados, o que abre mais espaço para o sangue passar. É como passar de um caninho estreito para uma mangueira mais larga. A pressão interna diminui, faz sentido. E qual é o segundo mecanismo? O segundo é a vasodilatação periférica, que acontece direto nos vasos. Durante o exercício intenso, o fluxo de sangue para os músculos aumenta violentamente. Imagina um rio que de repente fica muito mais caudaloso e rápido. Ok. A força dessa corrente de sangue, raspando na parede interna das artérias, Causa um tipo de atrito. um desgaste. Exatamente. Um atrito que os cientistas chamam de shear stress, ou estresse de cisalhamento. E esse atrito é um sinalizador. Ele estimula as células, que revestem os vasos, o endotélio, a produzir e liberar uma substância poderosíssima chamada óxido nítrico. O famoso óxido nítrico, que é um vasodilatador natural, certo? Ele ativamente manda uma mensagem para os músculos ao redor das artérias relaxarem. Precisamente. Então você tem essa combinação. O cérebro, pelo sistema nervoso, mandando menos sinais para contrair e os próprios vasos produzindo uma substância que os faz relaxar. O resultado é essa queda sustentada e significativa da pressão arterial por horas a fio. Esse efeito de uma única sessão já é incrível. Parece quase um hack para baixar a pressão por umas horas. Mas isso me faz pensar, o corpo se acostuma com isso? Ou ele aprende alguma coisa no longo prazo se a pessoa continuar praticando por meses? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é sim, ele aprende. As adaptações crônicas observadas em programas de 12 semanas ou mais são talvez ainda mais importantes. A primeira delas é uma redução na pressão de repouso. Ah, então não é só depois do treino. Não. Pessoas com hipertensão leve que praticam judô regularmente podem ver sua pressão basal, a do dia a dia, cair em média de 4 a 6 milímetros de mercúrio. Então a pressão fica mais baixa o tempo todo. E isso acontece porque aqueles mecanismos que a gente falou se tornam mais permanentes? De certa forma, sim, mas de uma maneira mais profunda. O ponto crucial é a melhora da função endotelial. Lembra do shear stress, o atrito do sangue nos vasos? Lembro. Quando isso acontece repetidamente, treino após treino, o endotélio fica treinado. Ele se torna mais sensível e muito mais eficiente em produzir óxido nítrico. É como se os próprios vasos sanguíneos ficassem em forma. Eles passam de canos de PVC rígidos, que não se adaptam, para mangueiras de borracha mais flexíveis, que lidam muito melhor com as variações de fluxo e pressão. É uma analogia perfeita. A longo prazo, o resultado é uma menor rigidez arterial, que é um dos maiores problemas no envelhecimento e na hipertensão. E o outro pilar dessa adaptação é o reequilíbrio do sistema nervoso. Atletas de judô em repouso mostram um domínio claro do sistema parasimpático, o freio. O coração deles trabalha de forma mais eficiente e o estado cardiovascular geral é mais relaxado. Vamos pensar num caso prático.
Imagina alguém com 45 anos, trabalho de escritório, estressado, com a pressão já no limite. O médico fala, você precisa fazer exercício. Clássico. Essa pessoa tenta correr na esteira, acha um tédio, tenta bicicleta, a mesma coisa. Mas aí ela lembra que gostava de judô na adolescência. O que essa análise toda diz para essa pessoa? Diz que voltar para o tatame pode ser uma das melhores decisões que ela tomaria pela saúde do coração. E aqui entra um ponto fundamental que a revisão destaca: a adesão, manter a regularidade. Exato. Manter a regularidade é o maior desafio no tratamento da hipertensão. Para muitas pessoas, a natureza social do judô, o desafio de aprender uma técnica nova, a motivação de trocar de faixa. Tudo isso cria um senso de propósito. Isso. O exercício deixa de ser uma obrigação médica e vira um hobby, uma paixão. Você não está mais indo para a academia para baixar a pressão. Você está indo para o dojo para encontrar seus amigos e aprender a fazer um Ippon Seoi Nage perfeito. O benefício para a saúde vem quase como um efeito colateral de algo prazeroso. Exatamente. E essa pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um tratamento a longo prazo. Mas, é claro, o artigo faz uma ressalva importante, especialmente para essa pessoa do nosso exemplo. A segurança. Imagino que não dá para simplesmente chegar lá e sair lutando como um louco. De forma alguma. A prática, especialmente para quem já tem alguma condição cardiovascular, precisa ser supervisionada. Um bom professor vai orientar sobre a importância da respiração correta, de não fazer a manobra de Valsalva de forma excessiva. Para evitar picos de pressão perigosos? Exato. Com a orientação certa, os estudos mostram que é uma prática segura e extremamente eficaz. Ok, então, juntando todas as peças do nosso quebra-cabeça. O judô, por ser um treino intervalado de alta intensidade, gera um estresse bom no sistema cardiovascular. Esse estresse provoca uma queda de pressão imediata e duradoura após cada treino. E a repetição desse estímulo ao longo do tempo treina os vasos a serem mais flexíveis e o sistema nervoso a ser mais calmo, controlando a hipertensão de forma crônica. A síntese é essa. A solução para o paradoxo está no rebote, na recuperação, e não no esforço em si. Perfeito. O judô se revela não apenas um esporte ou uma arte marcial, mas uma intervenção terapêutica estruturada, com mecanismos fisiológicos muito bem definidos para a saúde do coração. Ele merece sim estar no arsenal de opções que um médico considera ao prescrever exercício. Fascinante. E para fechar, a análise que usamos como base deixa uma provocação, uma pergunta para o futuro, né? Sim, e é algo que nos faz pensar ainda mais fundo. Isso levanta uma questão importante. O judô é complexo. Não é só correr para frente e para trás. Não mesmo. Envolve tomar decisões em frações de segundo, reagir a um oponente imprevisível, coordenar o corpo todo em movimentos tridimensionais. A pergunta que fica é: será que os benefícios vêm apenas do esforço físico no padrão HIIT? Ou será que essa camada extra de desafio cognitivo, de ter que pensar e reagir sob pressão, tem um efeito próprio sobre o sistema nervoso autônomo? É uma ótima pergunta. Ou seja, será que um randori de judô é superior a uma sessão de tiros na esteira com exatamente a mesma frequência cardíaca, justamente por causa desse engajamento mental? Exato. Uma pesquisa futura poderia comparar os dois diretamente, medindo coisas como rigidez arterial e variabilidade da frequência cardíaca para tentar isolar o efeito do componente cognitivo. Talvez a gente descubra que o segredo da singularidade do judô para o coração não está só nos músculos, mas na complexa e inseparável dança entre o corpo e a mente que acontece em cima do tatame.